Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bom, para quem não sabe, eu estou escrevendo um livro e nesse livro, depois de alguns capítulos, eu identifiquei algumas coisas, alguns padrões que acontecem na nossa vida pessoal, bem como na nossa vida, nossa carreira, nossa vida empreendedora. E eu identifiquei que isso não aconteceu e não só acontece comigo, mas com outras pessoas, porque eu comecei a conversar com algumas pessoas e a gente começou a detalhar experiências que a gente tinha passado em comum ou então não. A gente identificou que quando a gente sabe aonde a gente está nesse processo, a gente consegue ser mais produtivo e consegue traçar um caminho mais feliz e mais objetivo para a gente conseguir alcançar as nossas metas. Então eu quero compartilhar com vocês esses 6 passos para vocês conseguirem ver de uma forma mais clara o que eu estou tentando passar aqui, bem como vocês conseguirem identificar onde vocês estão, para vocês conseguirem seguir aí um caminho mais feliz, digamos assim. Bom, antes de eu entrar nesses 2 exemplos, eu quero trazer todos eles para vocês conseguirem ir me acompanhando. O primeiro passo deles que acontece geralmente é a frustração ou então a confusão. A gente se frustra com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, alguma coisa que alguém fez para nós, ou então a confusão, a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente tem diversas ideias ao mesmo tempo e não consegue ver muito claro aquilo que a gente de fato quer. Então essa é a primeira parte que acontece. Então quando a gente está frustrado ou então confuso, a gente começa a buscar por conhecimento, a gente começa a pesquisar sobre assuntos, sobre coisas para que a gente consiga então identificar o que a gente de fato precisa fazer. Seria a segunda parte. A terceira parte, no caso, é a gente identificou aquilo que precisa ser feito e aí a gente começa de fato a trabalhar e aperfeiçoar aquilo que a gente está buscando, que é a parte do trabalho duro, que eu chamei. E a quarta parte seriam as oportunidades que acontecem por conta desse trabalho duro, essa busca por conhecimento. Aí a gente colhe aquilo que a gente plantou, que é a quinta parte, e a sexta parte é tomar uma nova rasteira ou então voltar novamente a ficar confuso. A gente colocou dessa forma, eu coloquei dessa forma, mas não necessariamente isso acontece, eu vou sempre fechar esse ciclo. Eu posso estar no ciclo das oportunidades, tomar uma rasteira, ou então começar a ficar confuso e ver que daquilo não era exatamente o que eu queria. A gente tem que começar novamente. A mesma coisa na parte de busca por conhecimento, ou então quando a gente está de fato aplicando tudo aquilo que a gente aprendeu. Se vocês colocarem isso na linha do tempo de vocês vão ver que isso provavelmente aconteceu diversas vezes e vocês vão conseguir fechar esses ciclos ou então ver aonde que aconteceram os problemas que fizeram com que vocês tomassem um rumo diferente. Então é bem legal fazer isso tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal de vocês, para vocês conseguirem identificar, olha que legal isso que aconteceu, problemas que aconteceram e a gente tomou um rumo totalmente diferente que foi muito melhor para a gente no final. E é justamente que eu vou trazer isso para vocês agora. São 2 exemplos que aconteceram comigo. Eu não vou trazer na ordem cronológica, porque senão vai ficar muito chato, mas eu vou trazer 2 específicos, porque possivelmente pode se encaixar com aquilo que vocês estão passando agora, ou coisas que vocês vão passar, ou então até mesmo já passaram e vai fazer sentido para vocês. O primeiro exemplo que eu vou trazer aqui é quando eu estava no 3º ano do ensino médio, que eu estava bem confuso do que eu queria fazer. E aí, acho que isso passa meio que na cabeça de todo mundo, eu estava no 3º ano, e eu tinha na minha cabeça que eu queria ser médico. Eu tinha na minha cabeça entre medicina, veterinária e odontologia. Tinha um pouco de programação também, mas acho que a medicina era o que estava principal, por causa do dinheiro. Então eu coloquei a medicina. Infelizmente naquela época a gente estava passando por uma crise financeira em casa e meus pais não tinham dinheiro para me pagar para fazer um cursinho e estudar em colégio particular. Eu estudei minha vida inteira em colégio público, mas eles conseguiram me bancar durante 6 meses fazendo um intensivo, que eles chamavam de curso semestral. Eu fiz esse cursinho, estudei manhã, tarde e noite, dei um jeito de passar no colégio e ainda conseguir estudar, fazer tudo isso. Eu trabalhava na época, então eu larguei o meu trabalho. Eu trabalhava nos Correios naquela época, depois eu larguei para poder estudar. E comecei a estudar e estudei um monte, inclusive eu consegui muito bem na prova. Só que infelizmente, devido a algumas coisas erradas que eu fiz, eu consegui muito bem na prova, mas algumas coisas eu fazia errado, como por exemplo a prova que eu mais passei perto de passar, foi uma prova que eu fiz de 60 pontos, acho que foi 51 ou 52, mas a minha redação eu não coloquei título. Então eu fiquei muito bem classificado, só que a redação pesava um valor X e eu acabei não passando. E aí com isso eu fiquei muito frustrado comigo. E aí eu não vou conseguir ficar um ano inteiro sem trabalhar, sabendo que meus pais vão estar gastando um monte de dinheiro, quando eu deveria estar trabalhando. Então eu pensei, cara, vou deixar isso aqui, vou ter que fazer alguma outra coisa. E aí naquele ano eu também tinha que me alistar para o quartel, e naquele ano abriu o NPOR, que é o curso de Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva, aonde as pessoas que têm que se alistar, elas podem optar pelo núcleo preparatório para ser tenente temporário do quartel, aqueles que forem bem classificados. Então eu decidi entrar como aluno, porque eu pensei, eu vou estudar, porque o NPOR ele é só pela manhã, e aí à tarde eu poderia estudar. Que na verdade era uma mentira, porque o
o curso, querendo ou não, mesmo sendo meio turno, eu acabava ficando muito tempo lá. Então eu continuei, de qualquer forma, estudando à tarde e tudo mais. E essa foi a minha parte, frustração / busca por conhecimento dentro do quartel e continuar estudando. Ao longo do caminho, durante esse tempo que eu estava fazendo isso, trabalhando duro, né, surgiram algumas oportunidades. Uma oportunidade, na verdade, que já existia, que era de eu seguir esses 7 anos como temporário dentro do quartel. Então, para aqueles que estavam de fato engajados, eles tinham passado para nós que iriam abrir 10 vagas para essas pessoas. Então eu comecei a fazer de tudo para conseguir passar, para daí no outro ano eu continuar dentro do quartel, recebendo um salário de entre 5 mil e 7 mil reais. E aí eu ia conseguir estudar. Eu vou continuar estudando e depois eu faço medicina. Fiz tudo isso, consegui sair da 12ª posição para a 5ª posição, só que aí tomei uma rasteirinha. O pessoal falou que iam ser 10 vagas e na verdade abriram 2. Então, na verdade não foi só eu, muita gente ficou chateada. Putz, aconteceu tudo isso e eu tive que dar um jeito e descobrir uma outra coisa para fazer. Então esse foi aí meus 5 passos que aconteceram quando eu estava no ensino médio. O segundo exemplo que eu vou trazer, como eu disse, não é uma ordem cronológica. O segundo exemplo ele aconteceu quando eu estava trabalhando, alguns anos depois disso do quartel, que eu trabalhava para uma empresa e eu também tinha minha própria empresa. Então eu ganhava bem, teoricamente, só que eu trabalhava muito para essa empresa. Muito que eu digo, eu tenho contra-cheques de 300 horas no mês, e pessoas que podem comprovar isso. Então eu estava trabalhando bastante, fiquei uns 1 ano nessa loucura de horas, o outro 1 ano foi mais tranquilo. E eu comecei a fazer boa parte da coordenação de projetos. Então eu coordenava muitos projetos, eu era programador e também fazia boa parte da coordenação dos projetos. Então foi o que eu fiz, eu fui pedir pro meu gestor na época, falei, cara, acho que faz sentido vocês me darem um departamento, porque eu já estou fazendo a coordenação desses projetos, para eu poder evoluir aqui dentro. Falei, olha, concordo contigo, mas você vai ter que falar com o nosso diretor. Fui lá conversar com ele, expliquei, ele falou, não, concordo contigo, porém a empresa tem algumas políticas e como tu não é formado, a gente não pode fazer isso. Eu teria que me formar, esperar mais 2 anos, para daí então ter a possibilidade, porque ele não me garantiu que eu teria. E aí eu fiquei fiquei bem chateado, para não falar outra palavra, e decidi ir atrás de outras coisas. Foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a ir atrás de outras coisas, fiz toda, então, frustração, fui buscar conhecimento. E, na verdade, não na busca de conhecimento, eu fui atrás de outro emprego. E aí eu consegui participar de uma dinâmica de grupo de uma multinacional aqui de Santa Cruz, que eu não vou dizer o nome porque aconteceram algumas coisas estranhas. E nessa dinâmica de grupo eu passei na primeira, na segunda e na terceira fase, se eu não me engano, eram 3 fases. E o terceiro dia incluía uma entrevista com o gestor e o coordenador. E eles falaram para mim que eles me adoraram, que meu currículo batia com tudo que eles precisavam, inclusive que eu tinha mais experiência do que eles precisavam, e esse era um dos motivos pelos quais eles estavam dizendo que eu não seria a pessoa que iria passar, porque eu iria ficar entediado segundo ele. Só que aqui, né, vamos abrir um parênteses, eu acho que muitas pessoas fazem isso, de dar alguns passos para trás, ou seja, se candidatar para uma vaga onde tem, na verdade, uma capacidade maior para aquilo que eles estão pedindo, para justamente poder entrar e poder dar uns passos para frente. Então, eu acho que isso é uma coisa comum e não fez nem um pouco de sentido. E aqui, abrindo um novo parênteses, algumas semanas depois eu descobri que o filho do diretor, que também estava participando, tinha passado, sendo que ele não tinha metade da experiência que eu tinha. Então aqui fica para vocês pensarem o que vocês quiserem, mas para mim foi muito frustrante também. E aí aqui eu tomei uma nova rasteira e falei, cara, vamos buscar conhecimento novamente. E aí foi quando eu comecei a participar muito de palestras. Eu comecei a participar de muitas palestras de programação, muitos networkings que tiveram, comecei a ler bastante e comecei a praticar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Comecei a botar a mão na massa, fazer novos sistemas, novos sites, e aí começaram a surgir algumas oportunidades desses eventos que eu comecei a participar, desses livros que eu estava lendo, coisas, novas ideias e tudo mais. E uma das oportunidades foi justamente de sair do país. Foi o que eu fiz, vendi tudo que eu tinha, não deixei R$1 e fui embora do país. Fui para a Austrália e lá na Austrália eu consegui um emprego. Nesse emprego, basicamente, o meu salário inicial eu já ganhava mais do que o emprego que eu trabalhava 300 horas, com as horas extras, mais a empresa que eu tinha. Então foi ali que eu comecei a colher os frutos. E aí vem a parte, né, novamente, da confusão, inquietação, onde eu fui pedir um salário maior naquela época e que, na verdade, nem era isso que eu queria. Apesar de eles terem dito que não, eu comecei a pensar, mas será que é realmente isso que eu quero? Eu quero isso pra mim? E aí foi então que surgiram os próximos 6 passos. Eu não vou entrar aqui porque senão eu vou ficar falando. Mas essa é a ideia geral. E uma outra coisa que eu quero trazer também, pra gente fechar aqui, é que hoje em dia ainda tem muita gente que fala que a gente deve largue seu emprego e vá
empreender. Eu não acho que precisa ser dessa forma. Apesar de eu ter pregado isso por boa parte do tempo também, eu acho que hoje em dia a gente não precisa. Acho que talvez antigamente também não precisava, mas eu precisava disso para eu conseguir entender algumas coisas. Mas eu acho que é muito interessante a gente manter o emprego atual e trabalhar por fora. Como, por exemplo, trabalha as 8 horas para essa empresa e dedica 2 a 4 horas, ou seja lá quanto for o tempo que vocês conseguem, para aprender uma nova tecnologia, para aprender sobre um novo ramo, sobre um novo nicho, e aperfeiçoar isso, e aí sim começar a vender esse novo produto, esse novo serviço, e quando as contas estiverem se equiparando, aí sim, aí larga o emprego de fato e vai empreender. Eu ainda acho que o melhor é conseguir fazer uma reserva de emergência antes de fazer tudo isso. Eu faço um caixa onde eu tenha lá pelo menos 6 meses dos meus custos, para caso alguma coisa venha acontecer, eu não precise me desfazer de alguma coisa importante. Sei lá, um carro, uma moto, um celular, um computador, porque isso vai impactar não só na empresa, mas pra gente também. Então, esses são os passos. Eu acredito que faz muito sentido vocês conseguirem analisar onde vocês estão agora, para vocês conseguirem dar os próximos passos, serem mais produtivos, porque isso mudou muito a minha vida quando eu comecei a colocar isso. Eu ainda acho engraçado porque a gente consegue quebrar esses passos em vários outros pequenos passos iguais. Então acontecem alguns problemas na fase de, por exemplo, oportunidades. E aí a gente tem uma subfase exatamente igual, mas a gente continua ali na fase de oportunidades e tudo mais. Então é bem legal, é bem interessante, acho que vale muito a pena fazer esse exercício e conseguir aplicar isso no nosso dia a dia. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam aqui ou lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer.